Vamos agora para mais um anime de Isekai com o nome ridículo, que a gente simplesmente chama ele de Mob Seca, porque é mais fácil do que falar Otome Game Isekai wa Mob ni Kishibi Isekai desu. Ó, tô bom nisso, que bosta. Uma habilidade só pra ruim. falar esse nome. Pô, foda, né, irmão? Nem merece, né? Porque aqui o esforço é mínimo. Ó, a história, eu acho que eu ainda lembro da sinopse dele, vou tentar. Ele é basicamente o moleque, a irmã dele chega e fala: Ah, irmão, então, tem esse jogo ruim aqui de Otome Game, joga essa merda aí pra eu ver uma imagem no final. Porque sim, porque eu acho que nessa época não existia internet. O cara ficou, tipo, muito tempo jogando esse negócio. Acabou, sei lá, não lembro se ele morreu, sei lá o que aconteceu. Ele foi pra aquele mundo e ele virou um personagem qualquer dentro daquele mundo. Que é um mundo, análogo a Tate no Yusha, porque... Não é tão ruim assim. Mas Não, ele... é mais um anime do matriarcado. Que o protagonista tá numa sociedade do matriarcado, em que as mulheres têm poder, e ele acaba sendo oprimido porque ele é homem. Sim, mas, plot twist, ele tem conhecimento do jogo, e esse mundo, por algum motivo, existem hipertecnologia. Tem um monte de Gundam nesse mundo. Ele fala, opa, pera aí, vou fazer o seguinte, já que eu manjo dos Paranauê aqui, e se eu sou qualquer Zé Ruela, eu vou ser obrigado a casar com qualquer uma pra virar gente aqui, eu vou fazer uma side quest, ganhar muito dinheiro, ficar muito apelão e viver de boa nesse mundo aqui, né? Já começar nele voando de nave, literalmente. E a história segue em cima disso. Cara, até onde eu vi, que foi o primeiro episódio, eu falei, pô, eu entendo o que você tá fazendo, eu entendo a sua crítica. E é uma crítica que, honestamente, eu nunca tinha visto em outro anime. E isso me ganhou um pouquinho, que é basicamente, pô, tem muito Otome Game, esses jogos de visual novel, que é de simulador de encontro, que por algum motivo ele tenta gamificar o jogo inserindo algum sistema de RPG, algum sistema de grinding, algum tipo de ação dentro do jogo, mas o que importa é a história. Se eu não me engano, Norn Nine faz isso, e um que eu sei que é assim, mas é bom, é o Tawareru Mono. Os 3 jogos de Tawareru Mono, eles são jogos de visual novel, mas as ações ali são tomadas através de luta. Né? Você tem tipo um Disgaea ali, um Final Fantasy Tactics ali no gameplay, que não é só ficar escolhendo que waifu você vai querer ficar. E ele faz essa crítica porque a maioria desses jogos que fazem esse tipo de coisa, eles são completamente desbalanceados, os jogos são muito mal executados em âmbito de gameplay, em âmbito de game design. E ele tem essa crítica, ele tenta fazer isso. Só que esse anime é só muito ruim. Então toda essa crítica, essa premissa legal, ela se esvai. Porque ele não tem competência e capacidade pra trazer isso de uma forma muito mais interessante do que só a premissa. A conversa de Otome Game vai meio que pra esse lado do anime. Uhum. Eu não posso dizer que o anime de Mob Seca, o Otome Game, vou ficar alternando entre os dois apelidinhos dele. Não tenha elementos interessantes ou que o roteiro não tenha consciência interna daquilo que ele tá falando. Ele tem. Começando no início aí, a própria parte que o Tanner acabou de falar, o anime tem noção do que é gameplay de jogo, de visual novel, e aí vai tanto os Otome Games quanto os visual novel pra pegar o waifu aí, então vai pros dois lados. Acho que o Tawareru Mono nem é tão Otome Game, acho que é mais o waifu mesmo. Não. Ele tem a narrativa dele criada em cima de uma visual novel, mas ainda existe a questão de waifu ali. Isso daí é inerente. Sim. Tem uns husband em Tawareru Mono que eu sei, mas eu não sei se eles estão nas rotas aí pra você pegar os husband. Eu não cheguei a jogar. Aí. Eu também não. Perguntar pro Araújo, ele chegou a jogar um deles. Beleza. Então, sim, você tem elementos interessantes em Otome Game. O problema é que o roteiro não sabe usar eles. Na verdade, pior, o roteiro ignora. Você tem essa parte do Otome Game ser extremamente desbalanceado. Isso só vem em mente quando é conveniente pro protagonista, que, ou seja, como ele
sabe os itens pay to win, ele ficou desbalanceado, ou quando existe algum conflito que a narrativa quer jogar em cima do protagonista e precisa causar algum pseudo-conflito, jogo desbalanceado. A questão do matriarcado. Outra coisa, um anime do matriarcado, que as mulheres oprimem os homens quando é conveniente pro protagonista se fingir de coitadinho. Porque no resto do tempo, quem manda naquele país é o rei, as figuras de autoridade ali, dos professores e tudo mais, do soldado, tudo homem. Mulher ali é o matriarcado delas, parece basicamente para fazer memequeísmo em cima do personagem. Personagem consciente do roteiro, consciente que o roteiro do Otome Game tá sendo alterado, que tá tendo alterações, que as coisas estão diferentes. Os personagens à volta dele, o personagem à volta dele, que tem consciência do macro da história, vendo que a história tá alterada, e a gente tem um protagonista que, consciente de tudo isso, se recusa a evoluir. Ah, mas eu sou um mob. Mas eu sou um mob que já extrapolou todos os conceitos da história, já mudou todo o roteiro da história, já mudou toda a interação de personagens, já tem personagem ali que não tinha no Otome Game que tá mudando completamente o roteiro, mas nada mudou. A gente vai seguir a história original que a gente não sei como. Então você tem um personagem extremamente obtuso, que ele é consciente da própria obtusidade e se recusa a evoluir. Mas é por incompetência? É por não ação? Por que ele faz isso? É um pouco de síndrome de impostor e incompetência. Ele se acha, não, eu sou um Zé Ninguém aqui. E daí eu não vou fazer nada, tenho que me resignar ao meu papel secundário. Ao mesmo tempo que ele tem toda a consciência e não faz. Então, tipo, quando é conveniente ao roteiro, ele joga essa questão da, entre aspas, baixa autoestima do protagonista. Quando não é conveniente, é simplesmente burrice mesmo. Ah, tá. Emburrece o personagem e vai. Mas torna conveniente também. Pelo menos assim, os erros que ele comete é propositalmente por conveniência, só que ele é mal escrito. Ah, faz sentido. É extremamente mal escrito. E pega tudo isso, mistura num caldo de produção péssimo, de roteiro vaerde. Ele não é tão feio quanto Era tão feio quanto o Tate? Não era tão feio quanto o Tate. Talvez ele tenha alguns elementos negativos de Tate que é fácil assimilar, mas ele não é tão bom em errar assim. Não, eu tô falando de produção. O quanto que o storyboard os caras... Não, aqui é pior. Derrete. Não. Esse é um dos animes mais feios dessa temporada. Fácil. Sim. Tipo... Não vou falar de mecha design aqui. Não vou falar de design aqui. Tá, mas é o Otome Game que tem os designs tudo bagunçado. Tudo bem, não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Não tô falando do CG, dos monstros completamente cagados. Não tô falando disso. Gente, é Estúdio Eng. Você quer o quê? É Estúdio Eng e o diretor de Kemonomichi. Vocês já sabem onde a gente tá entrando, né? É simples assim. Exatamente, a ponto que vai, até pra quem veio aqui pelas waifu, sinto muito. A gente tem duas waifus ali pra babar o ovo do protagonista, entre aspas, mas eu sinto frustrar quem veio por elas. O nível de fanservice delas é bem baixo, tá? Inclusive. Baixo no sentido do que o anime poderia se propor a fazer ali. Nem foi tanto assim. Achei que ia ser pior. Mas vamos. Beleza. Aspecto intrínseco à construção de obra. Roteiro ruim. Tanto por não saber fazer desenvolvimento de personagem, mas se recusar a se desenvolver.
não consegue fazer causa e consequência, não consegue fazer o processo direito das coisas, incoerência interna contra os próprios conceitos e mal produzido. Tamo bem? Isso aí Também. só... Isso, não tô falando nem falando dos temas correlatos dele, beleza? Não, tá indo bem. Até aí, nada muito do que a gente já não esperava com esse staff. Beleza. Aí nós entramos no ponto que é o motivo de eu querer ter feito essa gravação, que é, dito tudo isso, nós ainda temos o ponto da temática. Que eu fiz a piadinha, o matriarcado do anime, mas falando agora um pouco sério. A gente tá vendo uma tendência de animes tratando dessa questão de o personagem masculino vai para um mundo, vai para um lugar, vai para uma realidade, onde, vamos dizer assim, entre aspas, seria invertido a nossa realidade. Então, em vez dos homens terem papel de poder e dominância sobre as mulheres, é o contrário, as mulheres têm papel de poder e dominância sobre os homens. E, sim, isso é uma das premissas de Mob Psycho no primeiro. Isso é o principal motivo, um dos principais motivos de maniqueísmo em cima do Leon, que é o... É o Leon? É Leon. Era o personagem... Léo. Leon, tá certo. Nossa, eu lembrei o nome desse personagem. É porque é fácil. É Leon! Você tem essa questão, e essa questão é usada principalmente para fazer maniqueísmo. O Mob Psycho tem uma parte interessante quando ele vai fazer esse matriarcado, que eu tenho que de fato considerar interessante. Ele é ciente da situação oposta. Eu não posso falar que Mob Psycho ele é só a fantasia pincel. Ele é ciente da situação inversa e até um pouco desproporcional vamos dizer assim, do patriarcado, entre aspas, no nosso mundo. Se a gente está usando esses conceitos, entenda que eu estou fazendo essa brincadeira com o jogo de palavras, tá, gente? Não estou usando o conceito sociológico ao pé da letra, tá? Espero que vocês entendam que eu estou usando essas palavras não pelo conceito sociológico delas, tá? Por favor. É que é pesado, cara. Querendo ou não, é um anime que te coloca nessa enrascada, se você quiser falar sério. Porque ele não vai fazer isso. Não, mas Mob Psycho ele tem consciência da, entre aspas, situação inversa. Porque existem determinados momentos da obra que o protagonista de fato faz essa referência. Ele faz essa correlação. Ele mostra a ciência de que ele tem noção de que no nosso mundo a situação é, entre aspas, inversa. Entre aspas porque, de novo, é um matriarcado que, tirando quando é pra fazer maniqueísmo em relação ao protagonista, as mulheres não mandam em nada ali. Pelo menos não vi nenhuma outra em posição de comando que não seja quando é pra fazer maniqueísmo com o protagonista. Então, ponto. E daí você fica numa situação, uma sinuca de bico estranha. Porque... E daí eu vou puxar um exemplo que sai até um pouco fora do anime, mas vai... Spoilers que eu peguei do Mob Psycho tentando entender um pouco mais dessa história. Porque quando eu vi, o anime tá fazendo essa coisa esquisita de maniqueísmo de matriarcado em cima do protagonista, que é muito característica de anime pincel. Tira o P, é a palavra sem o P, e aqui eu vou fazer o adendo que eu estou usando o termo pincel, aí sim, de acordo com o que é caracterizado dessa comunidade em artigos científicos que estudam esse grupo, essa comunidade de pessoas. Não estou usando o termo coloquial, o significado literal da sigla. Eu estou pegando os estudos que analisam essa comunidade, determinaram a característica dela, que a gente falou no chá de Mushoku, acho que no chá de... Foi Mushoku e Kaifuku, e mais um outro chá que a gente falou disso, eu botei as referências desse negócio, esses artigos estão lá, eu estou usando aqueles conceitos de lá. A gente citou um pouco também no Dog Whistle, mas lá pro finalzinho, só pra fazer um paralelo. Isso. A uma outra questão que a gente trouxe lá, mas
Essencialmente, na descrição do podcast tem lá o link de referências. Você escuta por lá. Não, só dando esse adendo, porque, tá usando o termo errado. Não, eu tô usando o termo que eu vi a definição do artigo lá, tá? Esse termo eu tô usando com uma definição, entre aspas, um pouco mais, entre aspas, científica, sociológica. Uhum. Quando você pega esse maniqueísmo matriarcal, você realmente está ligado a animes que seguem os padrões dessa comunidade pincel. Uhum. E ao mesmo tempo, você tem essa coisa engraçada que Mob Seca, ele tem consciência de que o mundo não é desse jeito. Porque quando eu vou pegar spoiler do material original, eu tenho uma personagem que morreu por feminicídio. Eu tenho uma personagem que, feminicídio mesmo, estrito sensu, morreu porque o namorado não aceitava terminar com ela. Eita! Então, isso e algumas outras coisas intrínsecas, aí já que seria muito spoiler começar a falar de outros pontos da obra. Uhum. Então você fica nesse negócio esquisito desse roteiro que provavelmente isso é porque ele é simplesmente mal escrito. Uhum. Vamos ser mais sinceros. A mais provável é que Mob Seca seja simplesmente mal escrito. Mas ele deixa essa sensação esquisita. Porque, eu tô aqui com o rascunho do Bingo Pincel que a gente tinha feito de brincadeira lá pra Kaifuku. Nunca foi usada, mas... Culpa minha. Mas ele ilustra bem. Porque eu que fiz esse bingo e eu fiz ele seguindo as características desses artigos que definem a comunidade pincel, que eles definem tópicos de opiniões gerais. E eu fiz cada linha sendo um principal tópico de opinião geral. E quando eu vou bater com Mob Seca, é meio preocupante. Porque, primeiro tópico, questão de mercado sexual. Protagonista feio, originalmente feio, ou que não atende os padrões de beleza daquela sociedade, que se autodeprecia, que não tem autoestima, que tem toda essa questão, ao mesmo tempo que você tem um mercado sexual em que as mulheres dominam e elas mandam com que homens elas querem ficar, e os homens têm que se submeter às vontades das mulheres. Você tem toda essa parte da mítica do mercado sexual que, sim, a gente tem isso em Otome Game, onde você tem episódios que o conflito é que o protagonista quer casar, ele quer ter a esposa, só que as mulheres malvadas estão querendo subornar ele ou algo do tipo na festa do chá para ver se vão dar bola para ele. Que também entra no ponto do segundo tópico da cultura pincel, que é mulheres naturalmente más, com elas sendo impulsivas, manipuladoras, elas só se importam com a própria aparência, com o homem dela, que elas só interagem com homens bonitos e ricos, e daí você tem castas de homens privilegiados naturalmente, que já nascem bonitões, já nascem ricos, e por isso as mulheres só querem saber delas, não querem ligar para os outros, que elas são hipócritas, manipuladoras. E daí você já entra no outro ponto da cultura pincel, que é a opressão masculina, que daí você tem essa casta de homens não nascidos privilegiadamente que são oprimidos, a sociedade é injusta porque esses homens privilegiados e submissos às malvadas das mulheres, eles mantêm essa casta social e fazem com que os homens percam a oportunidade de, vamos dizer assim, acabam sendo tolhidos. Você não tem uma coisa tão forte de legitimação da masculinidade, apesar de que você tem alguns tópicos de legitimação. Na verdade, você tem questão de legitimação da masculinidade um pouco, com o protagonista. Beleza, vocês me desprezaram, mas olha só como eu sou fodão aqui no meu robô. Você tem um pouquinho da legitimação da masculinidade na questão de entre aspas, a mulher é louca por sexo. Algumas pitadinhas disso com alguns personagens específicos e um pouquinho na ideia de fundo de texto de tipo a mulher quer ter o harém com os melhores homens e ela não é fiel a nada, com a questão da ideia de mundo dos escravos sexuais das mulheres ali, que está intrínseca.
E se eu for pegar esse bingo todo, a única linha que ele escapa mais é de legitimação de violência e vingança contra a mulher. Porque de fato, aí eu tenho que falar, de fato, Mob Seca não vai muito pra esse lado. Mas de resto, começa a ficar preocupante. Porque eu tenho um anime que é ciente da situação, que tipo, o mundo não é assim, e ele me mostra que ele é ciente disso quando tem personagem importante que morreu por feminicídio, quando ele não trata isso de uma forma boa, e isso, coisa que nem foi adaptada. Isso é coisa bem mais pra frente pra história. Mas é um exemplo que eu, eu sei que o autor é consciente, ou pelo menos tem noção de que o mundo não funciona assim. Mas ao mesmo tempo, autor ou autora, mas ao mesmo tempo ele constrói um mundo de fantasia, sabe, esquisito. Isso daí, cara, ele tem alguns fatores que pioram ainda a percepção. Por quê? Primeiro, a adaptação. Então você não tem a plenitude do autor querendo fazer dessa forma, escalonando para esse ponto. Tanto que, como você falou, pô, coisas dessas vão ser colocadas lá na frente, mas vamos dizer assim que ele está colocando, previamente colocando conceitos que podem chegar a essas conclusões. Beleza, dentro da obra original, isso tem esse valor. Dentro de uma adaptação, talvez isso seja mais distorcido de acordo com a visão do roteirista que adaptou a obra. Então você já tem essa questão. Você já tem roteiro mal escrito. Então você é um fator de roteiro mal escrito que pode acabar deturpando ainda mais conclusões, pois palavras corretas ou uma narrativa correta não foi utilizada para escrever esse texto, né? E aí você vai fazendo uma série de coisas que torna esse tema complexo, delicado, extremamente mal estruturado, conversado por aí, por uma série de fatores que vai diluindo esse problema. Então, no final do dia, Mob Seca, ele é só incompetente abordar o tema dele, ou ele tá ativamente defendendo essa deturpação? Por exemplo, ele é muito mais Tate no Yusha ou Kaifuku? Ele tá mais pra Tate no Yusha, ele é incompetente. Porque... vamos pegar... Navalha de Okan. Vamos pegar o que é mais plausível. Num roteiro tão mal escrito, que consegue ter esses elementos diversos, por mais que penda muito mais pra um lado, o que é mais provável? Provável que simplesmente o autor não sabe o que tá escrevendo. Ponto. Ou o autor, ou o roteirista do anime. Ponto. Que, de fato, tem a questão da adaptação. Não sei como é no material original. Talvez no material original ele deu nuances pra justificar isso. E é aquela coisa... A ideia por si só do o matriarcado, opressão masculina, não vou falar que é uma ideia ruim por ser ruim. Eu acho que talvez dê pra fazer isso de uma ideia boa, até pra você fazer uma crítica. Fazer críticas sociais, tipo, com certeza deve dar pra trabalhar esse tipo de perspectiva. Não é o caso de Mob Seca. E você tem... E no final do dia, você acaba tendo essa coisa truncada, que provavelmente... se eu fosse chutar, eu acho que nem a intenção do autor ir pra se enveredar nesse churume de pincel. Eu acho que... Sabe quando você sente que o negócio é simplesmente mal feito? E que por uma convergência de fatores, tipo, a gente tá vendo um grupo de obras rumando pra lá, parece que ele só pegou o barco e foi junto. Pô, preciso fazer meu Sword Art Online aqui, né? Entendi. Tipo... Parece que foi isso. Tipo, vou pegar uma tendência de obra que tá saindo aí agora, não sei de quando que é o material original de Mob Seca, mas a impressão que eu tenho é isso, vou pegar uma tendência geral de obra que estão fazendo agora, vou criar a minha, genérica, e daí você tem toda essa distoância, toda essa bagunça, em que você tem um roteiro que ele tem consciência dos próprios problemas, mas ele ignora eles. Sim. E você fica tipo... Cacete, que bagunça, que coisa mal escrita e mal feita. Só que é aquela coisa. Aí vai talvez te dar atenção pra coisa errada.
Quando a narrativa é assim, com um tema irrelevante, beleza, é irrelevante. Quando a narrativa é assim para um tema mais sério, aí eu acho que vale a pena parar e... Então, deixa eu falar sério. Uhum. A gente não tem um matriarcado na realidade, nem nunca vai ter. Ponto. E de fato me preocupa esse tipo de obra ganhar tá aparecendo muito. Porque a gente está num momento histórico muito complicado no mundo inteiro. E isso me traz algumas preocupações. De normalizar, voltar a normalizar certas atrocidades. Ah, Maurício, você está indo muito além. Estou. Mob Seca vai fazer isso? Não. De novo, é reflexo de outras coisas que me trazem um pouco de preocupação e me faz querer, que eu falei, Tanner, quero fazer o final de temporada desse daqui. Por quê? Eu quero trazer essa reflexão. Uhum. Só Não, isso. justo. Mob Seca merecia tanta atenção? Não. Óbvio que não. Ele só é o bode expiatório. Toma na cara. Ele tava Quem lá pra não apanhar. percebeu que eu tava usando esse negócio de bode expiatório? Porque ele cai como uma luva pra eu trazer esse alerta. Mas tão na luva quanto o Tata. Eu podia ter feito isso com o Tata, inclusive. Mas Tata tava mais puto com outras coisas. Justo. E isso basicamente tá empilhando 2 tijolinhos. Um pra o Mob Seca ser mais um que normaliza esse conceito deturpado, né? Uhum. E o outro tijolinho Maurício, a gente vai ter que fazer o chá de pincel, porque tá difícil. Eu sinto que vai ser um dos chás mais difíceis, porque eu vou estar pisando muito em ovos. Muito! Eu acho que eu vou ofender muita gente. Não tem problema, tamo aí pra isso. Por fim, quanto essa atrocidade leva? Eu tive que subir até pra 1, né? Subir? É muito bom. Ai... Se eu falar que não teve pelo menos 2 momentos nesse anime que ele conseguiu me tirar um sorriso de canto de boca, eu tô mentindo. Então tem que dar 3. Porra! Tá bom! 3 quase indo pro 2. Por um único motivo. Eu vi esse anime como vocês viram Tate. Ah, isso é bom. Isso é bom. Show. É isso.